Muito bem, pessoal. Agora a gente vai trabalhar com a função concatenar. A função concatenar ela também não é muito difícil, eu já vi cair em prova. Observem aqui que a função concatenar, por exemplo, ó, eu apliquei nesse caso. Eu escrevi aqui, ó, vou e escrevi passar. Então eu usei a função concatenar para unir o que? Os valores que estão em A1 e o valor que está em B1. Muito simples, não há dificuldade. A função concatenar, nesse caso, ela vai fazer esse cálculo, né, vamos dizer assim, que não é necessariamente um cálculo, mas ela vai associar esses dois valores que estão aí, né? Pega esses dois valores e unir. Só que tem outra forma de fazer, que é usando o i comercial. Ó. Usando o i comercial, nós conseguimos também concatenar esses dois valores, belezinha? Então a função concatenar, ela serve para isso. Aí vamos lá, seguindo aqui, o que é que nós temos? Temos função ABS, função de arredondamento, função de modo que retorna uma divisão, int, pronto, função truncar. Essa função também eu já vi cair nas provas algumas vezes. A função truncar ela também não é muito difícil, certo? Então, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um valor fracionário. Por exemplo, eu tenho 10,5874432. Olha que coisa estranha, né? Um valor imenso. O que é que se faz? Eu estou querendo mostrar apenas o valor 58, né? 10,58. Eu não quero que essa parte fracionária à direita apareça. Como é que eu faço? Uso a função, ó, truncar. Depois abro parênteses, ó, seleciono o valor aqui, ó, B3, e depois eu digo. Ele vai perguntar para mim, certo? Você quer resumir aí os números fracionários em quanto? Em 3 dígitos, em 2 dígitos, em 1 dígito? Eu quero 2. Então, quando eu coloco 2, ó, vai ficar 58. Se eu coloco 3, pessoal, ele vai mostrar aqui, ó, 587. Não é essa a intenção. Então, ó, só 2 aí para poder ficar fracionário. Belezinha? Pronto. Aí seguindo aqui, pessoal, o que é que nós temos para trabalhar? Temos a função máximo, mínimo e a função menor, né? Essas funções aqui, pessoal, é importante que você saiba utilizar. Como é que nós iremos exemplificar as funções máximo, mínimo e menor? Desse jeito, ó. Eu tenho algumas notas aqui, por exemplo, deixa eu só colocar aqui uma divisóriazinha aqui nessa linha, só para ficar para a gente definir aqui, ó. Eu tenho o Lucas, tenho o João e tenho o Pedro. Temos as notas deles. Então, o que acontece? Eu quero descobrir a maior nota de todas. Para eu descobrir a maior nota de todas, eu tenho duas formas de descobrir, pessoal. Qual seria aí a primeira forma? Bom, a primeira forma é usando a função máximo. Eu posso usar a função máximo, ó, abro parênteses, seleciono aqui, ó, e fecho. Pronto. Descobri aí que a maior nota é a nota do número 9. Ou eu posso usar a função maior, ó. Função maior e coloco aqui, ó, à frente o valor de número 1. Aí você vai dizer, professor, por que 1? Porque eu quero descobrir a primeira maior nota. Então, por isso que é o valor de número 1. Dá o mesmo resultado. Professor, e a menor nota? Eu posso usar a função mínimo aqui. Só que a função mínima eu não preciso escrever mais nada aqui depois. Basta eu colocar isso que ele vai descobrir o valor mínimo. Agora, nesse caso, eu posso usar também a função menor. Só que no caso da função menor, eu seleciono de B2 até B4 e depois digo, qual o valor menor? O primeiro, o segundo ou o terceiro valor menor? Bom, o primeiro, valor menor de todos. Lembre-se, aqui é o menor valor de todos. É o primeiro. Por isso que vai dar 7 também. Se eu coloco o terceiro menor valor, vai dar 9. Não é essa a intenção. Porque quem é o terceiro menor valor aqui? Realmente é 9, mas eu quero o primeiro menor valor. Certinho? Segunda maior nota. Como é que eu descubro a segunda maior nota? Mesma ideia. Maior. Seleciono aqui os valores e depois coloco. Ou, nesse caso, eu vou selecionar... Aliás, eu vou ter que selecionar mesmo e colocar o 2. Por quê? Porque o 2, nesse caso, é a segunda maior nota. Então, eu posso usar aí o valor maior para descobrir aqui a segunda maior nota. Professor, tem como descobrir a segunda maior nota usando menor? Também. Só é você escrever menor e descobrir aqui quem é o segundo menor valor. Bom, o primeiro menor valor é 7. Quem é o segundo? 8. Então, a mesma ideia. Coloco 2 aqui de escuro. Nesse caso, deu certo. Mas nem sempre pode dar certo. Se tiver um outro valor aqui, mais um valor divergente, pode ser que o resultado não dê a mesma coisa. Nesse caso, deu para fazer com o menor, certo? Mas nesse caso, eu recomendo usar o maior. Por quê? Porque qual é o maior valor de todos? É 9. E qual é o segundo maior valor? 8. Beleza? Então, maior funcionou. Então, ó, só para apagar aqui as igualdades, para vocês perceberem qual a função eu apliquei em cada um. Ó. Percebem aí as funções que eu apliquei? Então, essas funções, senhores, elas são de vital importância. Para a gente trabalhar, por exemplo, aí com contagem de valores, por exemplo, né? De ver aí quais são os valores maiores e menores, né? Por exemplo, numa situação dessa que eu tenho que descobrir notas. Então, acaba sendo uma função bastante interessante. Belezinha, pessoal? Pronto. Então, função maior, menor, mínimo e máximo. Outra coisa... Como é que a banca às vezes pode cobrar de você
uma questão como essa, ó, ela pode fazer o seguinte, ó, vamos pensar hipoteticamente em uma questão. Ó. Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 1, 2 e 3. Observem, eu tenho 1, 2 e 3. Eu quero fazer aqui a soma desses valores primeiro, ó, certo? Somei, deu 6, não é isso? E aí eu quero descobrir qual é o valor máximo, por exemplo. Qual o valor máximo aqui de A1 até C1? Pronto, é o 3. Sabe o que é que a sua banca ela pode fazer? Ela pode colocar essa função dentro de outra função. Por exemplo, eu descubro primeiro a soma daqui até aqui. Depois eu faço o seguinte, não, agora eu quero somar com o valor máximo. Aí você vai dizer, professor, tem como fazer isso aqui? Tem como fazer isso. Fazer a soma, descobrindo o resultado da soma e depois descobrir o valor máximo e somar esses dois valores. Bom, você já sabe que deu 6 e deu 3, então o resultado aqui só vai ser 9. Beleza? Então isso aqui, senhores, é possível de ser feito. Mas lembrando, o sinal de igualdade ele vem aqui no início. O restante você vai sempre dividindo. Ó. Primeiro eu descubro a soma, depois eu vou descobrir o valor máximo e depois eu somo esse com esse aqui. Por isso que o resultado deu 9. Tem até uma questão, tem até um exercício aqui lá na trilha da aprendizagem que é sobre isso. Então, ó, acaba sendo aí um bizu para vocês, belezinha? Valeu!